Catecismo da Igreja Católica, números 268 a 384. Essa sequência é muito importante para a nossa vida de fé e para o nosso conhecimento de doutrina, para podermos dialogar com as pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós. Porque, afinal de contas, esses números referem-se a temas decisivos, como a onipotência divina, a criação, a questão do céu e da terra e dos anjos, e, por fim, a antropologia cristã, ou seja, o que é o homem. Esses são os temas que vamos analisar. E eles se tornam, de fato, bastante relevantes e bastante complexos, porque é uma temática complexa, não resolvida. Existem polêmicas, controvérsias e ideologias envolvidas nesse assunto. Eu elenquei alguns pontos importantes desse diálogo com o mundo, que muitas vezes não é um diálogo, mas simplesmente uma discussão sobre esses temas. Primeiro, a questão entre teologia da criação e a visão que hoje se tem da criação, a visão que se tem do universo, que se tem da vida humana. Portanto, essa nova sensibilidade antropológica e cosmocêntrica, que não é a mesma de anos, de décadas, de centenas de anos que já passaram. Segundo lugar, a criação é questionada, ou a visão nossa sobre a criação, a visão cristã sobre a criação, é questionada do maior, ou seja, a nova cosmologia, o universo, as galáxias como um todo, e o menor, a nova física que se ocupa nessas questões das partículas subatômicas, por exemplo. Terceiro, alguns endeusam a criação, dando lugar a uma espiritualidade não muito cristã, quando não, raras vezes, anticristã, porque panteísta, uma espiritualidade muitas vezes eclética e difusa, sem religião nem criação, imaginando o cosmo eterno, nem Deus Criador, como a New Age. Quarto lugar, a forte tradição da leitura bíblica judaico-cristã, da leitura bíblica e dogmática, ela tem raízes e tem nem sempre muitas questões que seriam dogmáticas. Por isso eu cito como algo importante de conhecermos e de lermos este livro da Pontifícia Comissão Bíblica, publicado pela Editora do Vaticano e aqui no Brasil pelas edições da CNBB. Aqui apresenta-se pela primeira vez uma antropologia bíblica oficial da Igreja, porque pela Pontifícia Comissão Bíblica, que são boa parte dos melhores exegetas católicos do mundo na atualidade. Então, esse texto trata só de poucos capítulos do livro do Gênesis, mas precisamente vai abarcar os temas, muitos desses temas que nós vamos tratar aqui nesses números do Catecismo. Recomendo a leitura. O que é o homem? Pontifícia Comissão Bíblica. Depois, um outro tema importante é a ecologia moral. Muito se fala da ecologia e a relação entre a moral católica, a moral cristã e a ecologia, a natureza, a criação. Esse aspecto importante de vermos-nos como criaturas, Deus como Criador e o demais, vamos dizer assim, que seria o criado. Sexto ponto, o sentido do homem originário, aquele que nós utilizamos com o nome muitas vezes simbólico de Adão no texto bíblico. E aí entramos nas questões relativas ao pecado original e a importância da graça de Deus. Sétimo, a compatibilidade das hipóteses científicas, como seriam a teoria da evolução, a teoria das mutações, com o mistério cristão. Nem tudo é incompatível. Então é importante conhecermos esses aspectos. Claro que não poderemos ver tudo isto nesses minutos de reflexão sobre os pontos do catecismo, mas apenas chamo a atenção para uma posterior leitura
uma leitura cuidadosa, mas necessária de estudo da nossa fé sobre a criação. Oitavo, a ideologia de gênero está involucrada nessa ideia de criação. Para isso, eu recomendo uma apresentação minha no primeiro curso de atualização sacerdotal de 2008, que está no YouTube, na internet, e colocando essas palavras, ideologia de gênero, Manuel Santos e Nelson Pereira, que é o administrador do local da internet onde está esta palestra, podem ver toda essa minha explicação sobre a ideologia de gênero. Nono, crer na divina providência. O escândalo do mal sempre nos coloca diante da loucura que é a nossa fé cristã diante do pensamento comum do mundo. Muitas vezes, essa questão do mal é realmente uma dificuldade. Por que o mal existe? Por que Deus não acaba com o mal? Por que eu sofro? Então é importante conhecermos um pouco sobre a divina providência. Décima questão, a concepção cristã de universo, de história e do ser humano é importante para nós vislumbrarmos para onde vamos, de onde viemos. 11º, o poder de Deus, total e absoluto, é um poder arbitrário? Deus faz simplesmente o que quer? No fim, vamos ter misericórdia ou justiça? São questões que estão relacionadas com a criação, não só com o que vem no final dos tempos, da escatologia. E por último, elencado, a questão de Deus e o mal mais propriamente ligados, e que nós podemos acompanhar nessa palestra que eu dei no Centro Cultural Mirador, aqui de Porto Alegre, há alguns anos, e encontram no YouTube, na internet, colocando na pesquisa Deus e o Mal, Manuel Santos e Provérbio.